Paz e graça, povo de Deus, muito prazer. Sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema e eu quero fazer um convite muito especial para você, tá bom? Para que você se inscreva neste canal, pois todos os dias, através dele, nós temos o nosso devocional. E através desses devocionais, estamos juntos, meditando e examinando as Escrituras, a Palavra de Deus. Para que você não perca nenhum vídeo, inscreva-se e ative as notificações, tá bom? Então já curte, comenta e principalmente compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis, para que elas também recebam a palavra de Deus. Deus abençoe, paz e graça em nome de Jesus. A Rádio Shema passa a apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza. Paz e graça, povo de Deus, que o Senhor os abençoe abundantemente. Muito prazer, sou o pastor Josian, faço parte da Igreja Batista Shema. Eu quero convidar você a participar desse devocional. Eu quero transmitir ao seu coração a palavra de Deus. Você é nosso convidado. Eu digo nosso porque eu sou apenas um instrumento nas mãos do Senhor e é o nosso Deus que fala ao meu e ao seu coração. Então que possamos ouvir essa palavra da parte de Deus, revelada nas Escrituras, e possamos nos apropriar dela para o nosso viver cotidiano, tá bom? E eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, se você pode, se você a tem aí, no livro de Salmos, no capítulo 1, versículo 4. O título do nosso devocional é Os Dois Modos de Vida. E quero que você leia comigo o versículo de número 4, depois eu vou voltar para o versículo 1 e chegar novamente no versículo 4, tá bom? Não é o caso dos ímpios, ou não são assim os ímpios. São como a palha que o vento leva. Agora eu vou reler todo o capítulo, porém, só que do versículo 1 até o versículo de número 4, tá bom? Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, olha só, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, tudo quanto fizer prosperará ou será proveitoso. Essa é a consequência de um viver justo, ou melhor dizendo, para melhor explicação, de um viver justificado pela graça de Deus sobre a vida de alguém que se rendeu ao Senhor Jesus, que se rendeu ao Senhor Jesus Cristo. E veja só a continuação, que foi o que nós acabamos de ler. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Enquanto o justo que está junto à ribeira das águas, e ele vai dando frutos, e as folhas não caem, e ele não murcha, e ele, tudo que ele faz, Deus abençoa, porque ele faz na direção de Deus, ele faz conforme a vontade de Deus, que é justamente não andar segundo o conselho dos ímpios, que é não se deter no caminho dos pecadores, que é não se assentar na roda dos escarnecedores, mas sim ter o prazer na lei do Senhor e meditar nela de dia e de noite. Então todo esse viver, todo esse agir é abençoado por Deus, é próspero, traz proveito para a vida dele. Então são essas atitudes citadas no versículo 1 e no versículo 2 que acarretam essa consequência, esse benefício citado no versículo de número 3. E o versículo 4 mostra que os ímpios não são assim, que eles são como a palha. E o que é a palha? A palha é um subproduto vegetal de umas gramíneas, ou seja, imagina aquele restinho, aquela sobra
de palha, de grama seca, ali no cantinho de um lugar, no cantinho de uma fazenda. Aquilo é o ímpio. Deus está comparando o ímpio com aquilo, com aquele restinho, com aquela sobra, com aquele praticamente nada que está ali. Ou seja, está longe, muito longe de ser uma árvore frutífera. Ou seja, o que a Escritura quer dizer com isso? O ímpio é o subproduto do seu pecado. Ele é o subproduto das suas práticas pecaminosas. Ele é um escravo, não tem liberdade para escolher um caminho melhor. Ainda que tente, não consegue, pois é escravizado pelo pecado. O ímpio, que é igual à palha, é exatamente sem firmeza, sem frutos. E são esses dois pontos que eu quero tratar agora com você. O primeiro foi que o ímpio é igual à palha. Agora, eu quero tratar com você esses dois pontos. Foram 3 pontos, serão 3 pontos na verdade. O primeiro é, os ímpios são igual à palha. O segundo ponto, sem firmeza. O terceiro ponto, sem frutos. Já vimos, ímpio é igual à palha. Segundo ponto, sem firmeza. O Senhor é a nossa rocha, o lugar firme, onde podemos construir todas as áreas da nossa vida. Porém, o ímpio não tem raízes em Deus, não tem firmeza em meio à tempestade, em meio à adversidade, em meio às aflições. Não tem em quem se segurar quando as adversidades e as aflições da vida vêm. Mas ainda que eles vençam as adversidades, ainda que eles vençam as aflições, consigam superar, não podem vencer a condenação de seus pecados. Não podem vencer a morte eterna. Apenas no Senhor, apenas em Deus. Hoje nós sabemos e compreendemos que apenas em Cristo e pela sua graça que isso é possível. Então, o ímpio, você que está ouvindo essa mensagem, se você tem rejeitado a palavra de Deus, se você tem rejeitado a palavra do Senhor, se você tem rejeitado a voz de Deus, saiba que você tem sido um ímpio. E você pode ser um vencedor nessa terra, um vencedor nessa vida. Mas na eternidade, você provará da morte eterna. Então arrependa-te hoje. Lance-se diante do Senhor. Se lance aos pés de Jesus. Peça a Ele misericórdia, peça a Ele perdão, graça. Peça a Ele que use de amor, de misericórdia para contigo e salve você. Peça que a mesma coisa que aconteceu com os discípulos, que as Escrituras foram abertas diante deles para que eles entendessem elas. Peçam mesmo, Senhor, eu quero entender a Tua voz, entender as Escrituras, entender a Tua palavra. Eu quero a Tua graça, eu quero, me ajuda. Fala isso, peça isso, clame isso ao Senhor. Não viva como uma palha, sem firmeza. Terceiro e último ponto, sem frutos. Nosso Deus é a fonte de vida eterna, o qual nos vivifica, fazendo com que venhamos gerar frutos, os frutos do Senhor. Os ímpios não podem gerar os bons frutos do Evangelho e do amor de Deus, pois estão separados de Deus, escravizados nos pecados e amantes de si mesmo. Meu irmão, minha irmã, eu e você em Cristo podemos gerar os bons frutos. O ímpio, aquele que rejeita, aquele que nega, aquele que infelizmente desonra ao Senhor, aquele que é perverso contra a palavra, perverso contra o Evangelho, perverso contra Deus, culpado de seus pecados, que não foi remido, que não foi lavado pelo sangue de Jesus. Este
não tem como gerar os bons frutos do Evangelho. Não tem como gerar os bons frutos de arrependimento, o bom fruto do Espírito Santo. Não tem. Mas se você, que ainda não aceitou Jesus, na verdade você que ainda não confessou, melhor dizendo e reformulando da maneira correta a minha frase, se você ainda não confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que o tempo, que a hora, que o dia, que o momento certo é agora. Mas talvez você venha dizer, não estou preparado. Ninguém está. Mas é pela graça, pela misericórdia dele, que somos sustentados e transformados em uma árvore de bons frutos, porque ele está em nós. Só repetindo os 3 pontos tratados hoje, os ímpios são como a palha. Ou seja, os 2 últimos pontos complementam o primeiro, são sem firmeza e sem frutos. E para concluir, é completamente impossível a palha, ou seja, o ímpio, se passar por uma árvore frutífera, ou seja, o justo. Diante de Deus é impossível isso acontecer. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente e Ele vê todas as coisas. Pai, aplica esta palavra ao nosso coração e nos ajuda a viver de acordo com a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Amém? Deus abençoe e até amanhã, se Deus quiser. A Rádio Shema acabou de apresentar Momento da Palavra de Deus, da Igreja Batista Shema de Fortaleza.